Bom dia, meu irmão, minha irmã, bem-vindos a este nosso encontro de toda manhã da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, dia 6 de setembro, segunda-feira da 23ª semana do Tempo Comum, e a liturgia da igreja hoje, a primeira leitura, é da carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do versículo 24, e aí entra no capítulo 2 até o versículo 3. Aqui Paulo diz duas coisas que espero que não nos choque, nem nos escandalize, a nós que tantas vezes, não sei como dizer, psicologicamente, todos nós, não é que uma pessoa gosta de sofrer. Aquele que gosta de sofrimento tem uma doença psicológica, sei lá, masoquista, acha prazer no sofrimento, não? Mas não se trata disto. E também, nós, às vezes, a nossa tendência é fugir do sofrimento. Sempre buscamos a Deus que nos socorra nas nossas angústias e sofrimentos. Aqui Paulo está falando de um outro tipo de sofrimento que ele aceita com alegria e que nós, como cristãos, somos convidados também a experimentar, a viver. Diz ele: alegro-me de tudo o que já sofri por vós. Puxa vida, como é que um cara se alegra por algo que ele sofreu? É porque graças às perseguições, às incompreensões, rejeição dos fariseus, dos judeus, até dos pagãos tantas vezes, enfim, é um homem que por defender o anúncio da Boa Nova de Cristo, tem sofrido e tem fundado, anunciado comunidades como a de Colossos, debaixo de sofrimento, debaixo de perseguição. Não é algo que lhe deixe triste. Ele sofre um pouquinho por amor aos irmãos para que recebam a Cristo, o anúncio do Evangelho, mas aceita esse sofrimento com alegria. Se por anunciar a Cristo ele é perseguido, não compreendido, será que eu e você nos alegramos por sofrer um pouquinho por causa de Cristo? De sermos incompreendidos na família, no trabalho, nos amigos, com os amigos, enfim, por querer dar o bom testemunho de Cristo, por falar de Cristo. Tem gente que tem medo de sofrer e dar testemunho de Cristo. Este é o problema, não quer perder a cara. E este é que é o problema. Mas ele ainda fala mais, São Paulo. E procuro completar na minha própria carne o que falta nas tribulações de Cristo. Então, o sacrifício que Cristo sofreu na cruz é incompleto? Não. Mas como que esse sacrifício de Cristo na cruz, ele se atualiza? Claro que na Eucaristia. Né? Quando o padre consagra o pão e o vinho, é o mesmo sacrifício de Cristo feito hoje na história, atualizado no hoje da minha vida. Mas aqui Paulo fala de outra coisa. Ele, Paulo, como membro do corpo de Cristo, também tem que manifestar nele, naquele momento, na geração que ele vive, um pouco da paixão de Cristo. Por exemplo, como que os cristãos hoje, do nosso tempo, ano 2021, como que vão saber que Cristo ama o homem se eu aceito o sofrimento e pago o mal que recebo tantas vezes com o bem, com o amor? Completo na minha carne a paixão de Cristo, porque aceito um pouquinho sofrer e manifestar neste mundo, como que eu vou te dizer? Que Cristo em mim me ajuda a me manter sereno, forte, dando um bom testemunho de Cristo no meio do sofrimento, no meio da cruz, no meio da perseguição, no meio da incompreensão. Isso é que eu e você somos convidados hoje, a participar um pouquinho do sofrimento de Cristo. Por isso, no dia 14 de setembro, a próxima terça-feira, não amanhã, próxima terça, dia 14 é a festa da exaltação da Santa Cruz. E nós exaltamos, celebramos, festejamos a cruz, primeiro porque da cruz, do sofrimento de Cristo na cruz, nos veio o perdão, a misericórdia, a salvação, a remissão de verdade dos pecados,
em sermos recriados, refeitos, né? Criaturas novas, convidados a ser filhos de Deus. Mas também exaltamos a Santa Cruz, porque a cruz que eu, como cristão, carrego na minha vida, ela me santifica. Ela mata em mim o orgulho, a soberba, as paixões, tanta coisa. Então, o cristão, aqui como diz Paulo hoje, é aquele que aceita um pouquinho de incomodidade, por amor a Cristo, para manifestar ao mundo o bom odor de Cristo e completa nesta geração o que falta, a paixão de Cristo. Não é que falta, mas ele atualiza no hoje, nas pessoas que me cercam, que me rodeiam. E eu espero que nós, de verdade, o Senhor nos dê esse bom espírito e alegria também por sofrer um pouquinho por causa de Cristo. Eu espero que você e eu estejamos dispostos hoje a sofrer um pouquinho por causa de Cristo do Evangelho. O Evangelho de hoje é do Evangelho de São Lucas, capítulo 6, do versículo 6 ao 11. Aqui Jesus, no Evangelho aqui, vai à sinagoga em dia de sábado. E ali havia um homem que a mão direita era seca, atrofiada. E os mestres da lei, os fariseus, o observam para verem se Jesus ia curá-lo em dia de sábado, porque dia de sábado é dia do repouso, de descanso. E cura, aqui os fariseus estão considerando isto que Jesus faz de curar como um trabalho. E não se pode trabalhar na lei judaica no dia de sábado. Se Jesus é um judeu, como que ele pode fazer o trabalho no dia de sábado? Que é a reclamação dos judeus. Venha outro dia para fazer o trabalho. Temos outros dias. Por que no dia de sábado? E os fariseus e os mestres da lei não entenderam ainda qual é o espírito da lei. É verdade, eles cumprem muito bem, os judeus, o dia do sábado, ou seja, do dia do repouso, que para nós é o domingo, realmente guardando estritamente não trabalhar no domingo, ou no sábado, perdão, para eles. Não poder acender um interruptor, um botão de elevador, parece um exagero, né? Mas é uma coisa em que o corpo participa do repouso. Não é só minha alma, vou lá, rezo na sinagoga e louvo ao Senhor. Sim, que bom que a minha alma entra neste movimento. Mas a alma sem o corpo, não dá para separar corpo e alma. Então, o judeu, ele faz este sinal, seja de louvar, de rezar. Por isso você vai ver muitas vezes os judeus lá no Muro da Lamentação, não, rezando com o corpo assim. Mas também no dia do repouso, no sábado, fisicamente. Então, para eles, o que Jesus faz de curar, eles consideram um trabalho, que vem outros dias da semana. E, aliás, tinha profetas profissionais, curandeiros profissionais na época de Jesus, ganhavam para curar. Aqui, eles não entram no espírito. Outro dia, acho que foi o sábado, os fariseus entram na pergunta, olha, por que os discípulos de João Batista jejuam e os discípulos dos fariseus não jejuam? E Jesus conta né? Diz a explicação que ele dá. Enquanto o noivo está presente, os convidados vão jejuar? Não. Quando o noivo é tirado, que eles jejuarão. Mas Jesus está querendo colocar que a coisa não é apenas de cumprimento da lei. É de um espírito, de uma comunhão. E parece que no dia anterior, na sexta, falando também de prescrições legais na lei, eu não vou lembrar exatamente agora o Evangelho. Deixa eu ver se ele está aqui na minha mão. Foi dia 4, né? Dos discípulos que debulharam espigas de trigo para comer num dia de sábado. Também não pode, trabalho. E Jesus vai dizer daquilo de Davi, que comeu com os seus, comeram pão, que só os sacerdotes. E Jesus terminava aquele evangelho de sexta-feira, dizendo, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Ou seja, Jesus está querendo colocar um espírito nos fariseus de dizer, olha, é verdade, vocês estão fazendo muito bem em cumprir estritamente o dia de descanso do repouso
em que o corpo participe deste repouso, em que o homem tem que lembrar que 6 dias ele trabalha, estuda, faz, mas um dia é o dia do Senhor, para lembrar que tudo que ele faz é Deus que permite, é Deus que concede, é Deus que ajuda. Perfeito! Mas ele cura este homem no dia de sábado, quase que provoca os fariseus, como querendo dizer, poxa vida, no dia do sábado que deve ser feita a cura, para que a gente se alegre, louve, porque Deus liberta um homem de um sofrimento, este homem com a mão atrofiada. Ele o salva, ele o cura. Puxa, que motivo de mais louvor e dar graças a Deus. Para que a gente reúne? É como se Jesus estivesse dizendo isso, curando este homem hoje na mão atrofiada. A gente se reúne no sábado para quê? Não é para falar bem de Deus, louvar, falar o bem que ele fez na história da salvação, salvando o nosso povo, libertando, fazendo... Olha, mais um motivo para a gente louvar. Porque ele curou um homem que estava sofrendo por uma doença, um problema físico. E este é o problema. E os fariseus, quando veem que Jesus cura, não? Eles ficam com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Ou seja, em vez de se alegrarem de que Deus deu tamanho poder aos homens de curar, de fazer o bem, também dia de sábado que a gente entra na alegria, no louvor, não, ficam tristes. Para nós, o domingo, dia do Senhor, a gente, claro, se reúne para talvez rezar, pedir ao Senhor, mas também louvar, não só para agradecer, não, reconhecer como Deus faz bem as coisas, louvá-lo. Olha o bem que ele faz, olha como ele age bem na minha vida, na tua vida. Sim, permite coisas que às vezes eu não entenda, mas é para o meu bem. Como não louvá-lo? Como não agradecê-lo por tanta coisa, por tanta maravilha que faz Deus? É verdade que neste tempo que estamos vivendo, já escutei de alguns fazendo esse questionamento. Se Deus é tão bom, se Deus cura, como tem curado este homem na sinagoga, por Jesus, da mão atrofiada, por que não escuta a prece da igreja e não acaba com o coronavírus, para a gente voltar à vida normal? Por que ainda temos câncer? Por que tem pessoas que ainda morrem de tantas doenças? Se Deus é tão bom, por quê? A doença, o sofrimento físico nos lembra da nossa mortalidade, mas também nos lembra de que a doença, o sofrimento, de alguma maneira, mata em nós, nos faz ficar mais humildes, não mata em nós o orgulho, a soberba, a avareza. A gente aprende a se agarrar em Deus. A doença também serve para mim estar grudado em Deus. E quando não estou doente, aí mais grudado ainda em Deus, mais unido ao Senhor. Espero que de verdade essa liturgia de hoje nos ajude a confiar em Deus, a não desconfiar dele. E se ele não faz certas coisas na minha vida, ainda assim, não duvidar do seu amor, da sua misericórdia, confiar nele, louvá-lo, bendizê-lo. Mesmo que você não entenda algumas coisas que ele permite na tua vida. Ânimo, irmãos. Espero que essa liturgia de hoje ajude a todos nós. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Bendito és tu por esta palavra. Ajuda-nos sempre a confiar em ti, a não duvidar do teu amor, a falar bem de ti aos homens, de tudo aquilo que fazes e permite na nossa vida. Ajuda-nos de verdade a aceitar e sofrer um pouquinho por causa do teu evangelho, da tua palavra, para que os homens conheçam que tu és Pai, que ama o homem e quer o bem para cada um. Este pedimos por teu Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para este nosso encontro de toda manhã da reflexão da Palavra de Deus. Espero todos vocês amanhã de manhã.